A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estamos nós mais uma vez para mais um dia de leitura da Bíblia. Hoje, o dia de número 43, nosso plano anual de leitura da Bíblia. Já não se esqueça de compartilhar esse vídeo, também se inscreva no canal e nos ajude aí a crescer mais nesta plataforma, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. E hoje já vamos aí direto para a leitura de hoje. Vamos lá. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma pedra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardônio, topázio, carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem de um esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e um ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim a fio torcido.
Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto da roda, para ministrarem como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de fio azul e de púrpura e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. E a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta das peles de texugos, e o véu da coberta. A arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base. As cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da santa unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele há, e os santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás de túnica.
e os ungirás como ungisse a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Veja que o tabernáculo ele era dividido em 3 seções. Havia a parte principal, que era o lugar santo. Ali dentro ficava a arca do testemunho, a arca do Senhor. Dentro da arca vai ser colocado um vaso com maná, as 2 tábuas do testemunho e uma vara que Deus vai fazer florescer. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Aí fora desse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar ali quando determinado para orar e falar ao Senhor. A princípio, só quem entrava era Moisés e Deus falava com ele ali através da arca. Além do lugar santíssimo, então, havia uma expansão, ainda fechada também, que era a tenda da congregação, ou no templo vai passar a se chamar lugar santo. Ali no lugar santo tinha o castiçal, tinha o incensário e a mesa dos pães da proposição. Essas 2 tendas eram todas fechadas e ali só tinha acesso sacerdotes e o sumo sacerdote. Então tinha o pátio externo, que era a parte externa que cercava essas tendas que eram cobertas e era apenas com cortinas ao redor, tinha apenas uma porta na entrada. E ali então tinha o altar do holocausto e entre o altar do holocausto e a tenda da congregação, dentro da tenda da congregação tinha um lugar santíssimo, entre os dois ficava a pia, onde eles faziam a purificação, se lavavam antes de entrar na tenda. Bem, mais ou menos isso. Um dia eu gravo um vídeo explicando com mais detalhes a respeito do tabernáculo, até mesmo como eu falei para você, se inscreva no curso de teologia aqui do nosso ministério, que tem uma aula, traz aí a explicação bem detalhada sobre o tabernáculo. Nós vamos voltar aqui à leitura, do qual será aqui o último capítulo aqui de Êxodo. Vamos voltar. E aconteceu no mês 1º, no ano 2º, ao 1º do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu neles os seus varais, e levantou as suas colunas. Veja, foi aproximadamente um ano, cerca de um ano, para construir, fazer tudo o que Deus mandou. E o tabernáculo, ele justamente, quando a nuvem de Deus parava, o povo parava e armava o tabernáculo, e ali eles acampavam em volta do tabernáculo. Também no livro de Números nós vamos ver isso. E quando Deus mandava seguir, eles desmontavam o tabernáculo e seguiam o seu caminho. Vamos voltar. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés.
Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, amados? Hoje o vídeo foi aí bem curtinho. Encerramos a leitura de Êxodo e a partir de amanhã entraremos na leitura de Levítico. Já adianto a você que tenha perseverança, porque a leitura de Levítico é uma leitura que vai trazer muitas questões dos rituais, dos sacrifícios. Talvez seja uma leitura que você não ache muito agradável, mas é muito importante ler. Afinal de contas, até mesmo é um esforço, muitas vezes, mas que é feito para agradar ao Senhor. E tudo isso terá uma recompensa, um galardão, mas ainda lhe trará muito conhecimento das coisas de Deus. Hein? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar aí também o seu joinha, de inscrever-se no canal, se você ainda não se inscreveu, para que possamos crescer aí nesta plataforma. Você também que tem sido abençoado, abençoada por esses vídeos, não esqueça que na descrição nós temos também aí links para ofertas. Você pode ofertar neste ministério para que possamos também ter mais recursos para continuar a cada dia fazendo a obra do Senhor. Amém? Paz do Senhor e verdadeiramente a glória de Deus a cada dia esteja sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus!